Bom, vamos lá. Primeiro caso é uma mulher de 76 anos que está com dor cervical e sensação de choque nos membros superiores. O pedido médico veio assim, ó, mielite de etiologia a esclarecer. Então, vamos aqui abrir o caso 1. Então, vou focar aqui nas alterações da coluna cervical, tá? Então, é uma paciente já um pouco mais velha, já idosa. Então, vai ter as alterações degenerativas, né, que a gente vê nessa idade, osteócitos, desidratação discal, tudo isso tem. Vamos ver se tem alguma coisa na medula ou se tem alguma coisa que está comprimindo essa medula. Então, a gente vê aqui, né, então, transição craniovertebral está tranquila, não tem nada. Corpos vertebrais, né, você tem que ver se eles estão normoalinhados, C1, C2, C3, C4, C5. C5 está com uma retropulsão em relação a C6, né? Tem um discreto desvio para trás desse corpo vertebral e esse espaço está reduzido também, C5, C6. Tá? Se você olhar aqui também, tem um aumento um espessamento dos ligamentos amarelos nessa região, que é aqui na seta, né? Perceba que está mais espessado. E nessa região tem o estreitamento do canal vertebral, que dá para a gente ver em todas as sequências, principalmente nas sequências T2, né? Porque a coluna de líquor, quando ela chega aqui, ela é obliterada. Mas não vejo nenhuma alteração de sinal assim significativo. Mas existe esse estreitamento do canal aí e com redução da amplitude dos forames de conjugação, pelas alterações degenerativas todas, né? Que é esse abaulamento discal aqui, a oncoartrose, que é esse chifrinho aqui que aparece nos cantos mais laterais, né? Posterolaterais dos corpos vertebrais, e o espessamento dos ligamentos amarelos, tudo isso em conjunto reduz a amplitude do canal e dos forames de conjugação. Só que não era isso que eu queria mostrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Olhe 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha para o processo espinhoso de C7. No sem contraste, quase que não dá para ver nada, né? Tem uma protuberânciazinha, um aumentozinho aqui ao redor do processo espinhoso de C7, mas não chama tanta atenção, nem no STI, né? No STI também não tem tanta alteração, que discreto hipersinal. Só que o interessante é que esse paciente, ele fez o exame com contraste já pelo pedido médico. E é no contraste que a gente consegue flagrar essas alterações aqui. Ó, olha para o processo espinhoso aqui de C7. Então, tem uma área que tem um realce bem exuberante, né, ao redor do processo espinhoso aqui de C7. Então, isso chama muita atenção aqui nesse exame. Eu vou colocar no axial essa topografia para a gente ver como é que fica. Ó, olha a área, né, de realce nas partes moles ao redor do processo espinhoso de C7. Uma área central que não realça, né? O realce é mais periférico e ao redor aqui nas partes moles adjacentes. Tá, e aí, o que é que será isso? Vamos voltar aqui para a anatomia da coluna, né? Isso aí foi legal para a gente revisar um pouquinho da anatomia da coluna. Na coluna a gente tem os corpos vertebrais com os espaços discais, né? Com os discos, que normalmente eles são, nos pacientes mais jovens, hidratados, então a gente tem que ver um sinalzinho mais alto, né? Em T2, nos núcleos pulposos, que é onde tem a hidratação. A gente tem um ligamento longitudinal anteriormente aos corpos vertebrais. Posteriormente aos corpos vertebrais tem o ligamento longitudinal posterior. Aí tem o canal vertebral, né, com o líquor e com a medula espinal. Posteriormente a gente tem os ligamentos amarelos ou ligamentos clavos, os processos espinhosos. Entre os processos espinhosos, os ligamentos interespinhosos. E posteriormente a gente tem o ligamento supraespinhoso, que vai até C7, e o ligamento nucal, que vai de C7 até a eminência occipital. Então, aqui para revisar essa anatomia ligamentar da coluna cervical, lembre que a nossa patologia está aqui, né, ao redor de C7. Então, aqui só uma imagem-chave, né, dos nossos achados. Aqui a gente tem o processo espinhoso de C7, com esse aumento de partes moles e o realce pelo meio de contraste, nessa topografia aqui. Então, isso é uma bursite cervical interespinhosa, tá? Então, isso é uma causa conhecida e não tão comum de dor na região cervical e de pacientes, principalmente pacientes mais velhos. Isso foi um caso que eu peguei na clínica tem, acho que 2 semanas. Aí, vou levar lá para mostrar para o pessoal. Tem uma associação com polimialgia reumática e outras doenças reumatológicas, tá?
Normalmente as bursas estão entre os processos espinhosos, né, na população normal. Não é todo mundo que vai ter essas bursas. E a proximidade dos processos espinhosos pode provocar uma alteração ligamentar e, por atrito, estimular a formação dessas bursas, que podem espessar, né, e inflamar, que foi o caso aí desse paciente. É mais comum no nível C6, C7, mas pode envolver também outros espaços cervicais e pode ser causa de dor cervical posterior exacerbada e pela extensão, né? Olha um caso aqui de um artigo, tá? Desse artigo aqui da bursite interespinosa cérvico-torácica, em um paciente que tinha fraqueza bilateral das extremidades superiores. Nos exames sem contraste, a gente não via nada, mas quando injeta, você vê, ó, aquele mesmo alteração de sinal, com espessamento mais parietal e realce nas partes moles adjacentes ao processo espinhoso aí da vértebra acometida. Aqui outro caso, os mesmos achados. E é um diagnóstico que só dá para fazer, né, se tiver injetado contraste. Porque no sem contraste, você vê um discreto espessamento, mas é basicamente na sequência T2, não vai dar para valorizar muito bem. Mas aí lembre das bursites interespinhosas nesses pacientes que têm dor cervical e muitas vezes relacionado aí com a dormência de membros inferiores, tá? Mesmo na ausência de mielopatia compressiva, que a gente vai ver que tem muita doença degenerativa aqui, né? Mas não tem nenhuma compressão significativa aí da medula, nenhuma mielite, né? Como ele sugeria aí no pedido médico. Então, a bursite cervical interespinhosa tem que ser um diagnóstico diferencial a ser lembrado aí nesses pacientes. Tá? São 10 casos que eu quero mostrar aí para vocês. A gente vai parar às 7 horas. Então, se não der tempo, eu tento parar aí no 7º, no 8º caso, mas aí eu vou tentar dar uma pressinha aqui para a gente ver tudo. Quem tiver alguma dúvida pode interromper, tá, pessoal? Quem tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, ou quiser que eu mostre, porque não entendeu ou não viu, pode perguntar. Segundo caso, é um homem de 76 anos com dor lombar e irradiação para o membro inferior esquerdo. Esse também é um caso recente da semana passada. Deixa eu abrir aqui. Então, 76 anos, dor lombar com irradiação para o membro inferior esquerdo. Isso é o que a gente mais vê, né? Normalmente eu começo o exame olhando como é que está o eixo lombar. Quando não tem o corte coronal, o que é que eu faço? Eu olho a bobina aqui do localizador e eu tento ver no localizador como é que está esse eixo. Eu vejo que tem um desvio do eixo lombar para a esquerda aqui. Depois eu jogo um T2 axial e a gente vê lipossubstituição da musculatura paravertebral, a gente vê artrose interapofisária. Sempre olho também, né, para o que está fora da coluna, os rins, ó, o canal vertebral com as raízes da caldequina. Mas quando chega aqui nesse nível, olha como o canal está estreitado, né? E tem uma lesão, né, epidural, mas que está comprimindo aqui o canal, né? Que está comprimindo, inclusive, forame de conjugação aqui esquerdo nesse nível. Vamos ver o que é isso. Vamos colocar aqui no corte sagital para ter uma ideia melhor. Sempre gosto de colocar também o T1, o T2 e o STI juntinhos, assim, para avaliar. Então, a minha alteração, ó, que eu estava vendo ali no axial é isso daqui, ó. Tem uma lesão, né, nodular, no interior do canal vertebral, aparentemente epidural, provocando muita alteração inflamatória ao redor. Veja que eu tenho um aumento de sinal aqui, ó, nos platôs vertebrais, né, isso é um MODIC tipo 1, mas eu tenho alteração de sinal também no pedículo vertebral aqui, ó, na interapofisária desse lado esquerdo, que é onde está a alteração. Vamos colocar um axial aqui juntinho. E não fica difícil perceber o porquê que ele tem essa dor irradiada aí para membro inferior esquerdo, né? Porque ele tem, olha, as raízes da caldequina aqui, né? Esses pontinhos. E ele tem, ó, essa estrutura comprimindo a raiz. Você vê a raiz direita. Deixa eu apagar essa seta. A gente vê aqui a raiz direita e a raiz esquerda a gente não percebe porque ela está comprimida. Ela está aqui, ó. Totalmente comprimida por essa estrutura, essa massa. Então, veja, nesse nível aqui, é o nível que a gente tem a pior doença degenerativa, né? Você tem redução dos espaços discais em L3, L4, L4, L5, principalmente, certo? E essa estrutura aqui. Então, foi dado como uma lesão nodular no espaço epidural, comprimindo a raiz descendente de L5 e emergente de L4 do mesmo lado, e foi sugerido fazer um estudo contrastado. Aí, aqui no estudo contrastado, eu vou colocar aqui, ó, um T1
sagital e o axial. Professora, Então, tem achado de protusão ali, por ali também, entre L3? deixa eu ver aqui. Tem, ele tinha muita doença degenerativa, abaulamento discal, tinha também, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Desde L1 ele tem um pequeno abaulamento discal, que ele nem chegou aqui, mas sem compressão sobre as raízes, L2, L3 também, L3, L4, em todos esses níveis ele tem doença discal. Nesse nível aqui, ó, L3, L4, ele retifica, né, a face ventral do saco dural, ele se estende às bases foraminais, mas eu vejo a raiz aqui livre. Desse lado direito, ele estenosa o forame, tá? Então, ele tem estenose foraminal aqui à direita, em L3, L4. Em L4, L5 tem esse abaulamento, ó, que comprime a face ventral do saco dural, reduz a amplitude do canal vertebral, olha o espessamento aqui, ó, dos ligamentos amarelos, tudo isso em conjunto determina a estenose do canal. E quando a gente passa para o lado, a gente vê que também tem estenose foraminal por todas essas alterações, somada à artrose interapofisária aqui, né? E no nível L5, S1, as mesmas coisas, só que tem essa estrutura, né? Que vai desde L4, L5 até L5, S1. Quando a gente injetou, a gente viu que teve um realce periférico aí dessa estrutura, tá? E nas partes moles adjacentes também, denotando que tem um processo inflamatório aí associado, certo? Ó. Quando vocês verem esse tipo de realce, assim, mais periférico, com extensão, assim, às partes moles, é importante lembrar aqui, né, o resumo dos achados, essa estrutura, né, com baixo sinal em todas as sequências e com esse realce mais periférico, lembrar do sequestro discal, tá? Então, disco migrado é diferente de disco sequestrado. Quando você tem um fragmento discal livre, proveniente de uma extrusão discal, de um disco degenerado, e está descontínuo, isso é um disco sequestrado, tá? É um subtipo de extrusão discal. Já o termo migrado é apenas para a posição e não para a continuidade do fragmento. Então, o disco o disco extruso, ele pode estar migrado cranialmente, caudalmente, e o fragmento discal, ou o disco sequestrado, ele também pode estar migrado, tá? São os termos mais recentes, tá? Da nomenclatura da coluna lombar. Então, a migração é isso, né? Quando você tem um deslocamento do material, além do sítio de extrusão, mas que você, estando ele ou não, é descontínuo, tá? Já o sequestro é quando você tem um deslocamento do material, né, e com perda da continuidade desse material com disco, que é o que a gente tinha no nosso caso. E a herniação intervertebral, quando você tem um disco, né, que se hernia através de um nódulo de estimol no platô vertebral superior ou inferior. Tudo isso pode causar dor. E aqui só mostrando, né, o disco sequestrado, esse diagrama desse artigo de referência que a gente usa, né, para nomenclatura. Então, aqui um disco sequestrado, né, um disco lombar sequestrado, isso gera um processo inflamatório. Quando a gente injeta contraste, vai dar um realce bem periférico aqui no disco, no fragmento discal sequestrado e nas partes moles ao redor. Olha esse caso da literatura, como parece com o nosso, né? No sagital, a gente vê essa área nodular com realce periférico e o realce se estendendo além do fragmento discal sequestrado, tá? Tecido de granulação inflamatório, causa bastante dor isso daí. E aqui outro caso, esse aqui do Radiopedia, deixa eu ver se Karina aqui. Esse aqui do Radiopedia mostrando, né, essa área nodular epidural, comprimindo a face ventral do saco dural, comprimindo raiz e com realce, ó, periférico aqui, muito parecido com o nosso caso. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir dizer o que é isso sem contraste, porque pode ser uma lesão nodular, tumoral, ou pode ser uma lesão pseudotumoral, como é esse caso aí. Então, o contraste vai auxiliar. Aqui dá até para sugerir o diagnóstico, mas eu ficaria mais segura de dizer que é um disco sequestrado quando eu enxergo esse realce aqui mais periférico, tá? Então, é isso. Então, disco sequestrado, um fragmento discal sequestrado de uma extrusão discal. Então, qual a dica aí também para isso? Olhar como é que está o nível, né? Então, nesse nível L4, L5 é onde está uma doença degenerativa absurda, com redução do espaço discal, e tem, como o Davi mostrou, né, uma área que
de abaulamento discal, que na verdade não é nem um abaulamento. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para o exame para olhar melhor como é que a gente classifica essa... Porque está tão estenosado que fica até difícil, muitas vezes, da gente fazer a nomenclatura correta, né? Até porque é um fragmento que migrou. Então, veja, né? Que você tem, ó, tipo, uma base aqui, a base do fragmento, menor do que a espessura dele, né? Então, isso aqui é um fragmento extruso, sequestrado. Estou sabendo tirar essa setinha aqui. Então, esse caso aí bem, bem legal aí, mostrando essa queixa clínica aí de lombociatalgia à esquerda. Tá, aqui a gente já viu. Olha esse caso 3. Um homem de 68 anos com disfagia. Não foi pedido uma ressonância de coluna, foi do pescoço, tá? Porque ele é traqueostomizado, já teve manipulação ali na laringe, então eles pediram um exame do pescoço para tentar avaliar se tem alguma coisa promovendo essa disfagia. Então, a gente vê aqui a região da traqueostomia, né? Comunicando o meio externo aqui com a laringe, infraglótica. E a gente não consegue ver bem o esôfago na ressonância cervical, mas perceba que a gente tem uma protuberância aqui anteriormente aos corpos vertebrais em todos os níveis. Inclusive faz um abaulamento, né? Sobre a orofaringe, sobre a laringe, sobre a hipofaringe. No corte sagital, fica bem bacana de perceber que, lembrando lá daquele slide que eu falei da anatomia, né, ligamentar, a gente tem uma proliferação óssea aqui, ó, envolvendo o ligamento longitudinal anterior, de forma bem extensa, né, com uma relativa preservação dos espaços discais. Esses discos, eles estão desidratados, mas eles estão com um tamanho, né, com uma altura relativamente preservada. Você não tem tanta doença discal aqui nesse paciente, apesar da idade, né, 68 anos aqui. Então, e aí, esses são os achados, né? Essa ossificação aí do ligamento longitudinal anterior. Alguém sabe o que é isso aí? Deison. Sei não, doutora. Nunca viu isso? Isso também é conhecido como DISH, que é a hiperostose esquelética idiopática difusa, tá? Ou doença de Forestier. É uma doença degenerativa, tem causa desconhecida, mas a prevalência pode ser até significativa na população mais velha, né? 10% em pacientes com mais de 70 anos. Então, normalmente é assintomático, mas quando tem sintoma, a disfagia é o mais comum, tá? Mais ou menos até 6% dos pacientes com DISH pode ter disfagia em algum momento da sua vida. Claro que vai ser uma disfagia de exclusão, né? Você vai excluir várias outras etiologias mais frequentes aí de disfagia. O diagnóstico é radiológico, habitualmente por tomo, e o Resnick deu basicamente 3 critérios que a gente tem que observar aí nesses pacientes para dizer que ele tem ou não DISH. Então, o que é? A ossificação na margem anterolateral de pelo menos 4 corpos vertebrais consecutivos, preservação da altura dos discos intervertebrais e ausência de outras alterações. Então, isso fica mais fácil de perceber na tomografia computadorizada, né? A ossificação, ó, qual o ligamento que passa por aqui? O ligamento longitudinal anterior. Então, você tem essa proeminência óssea, né? Essa proliferação óssea nas inserções tendíneas e ligamentares da coluna, principalmente no ligamento longitudinal anterior. Os idosos são a população mais acometida. E quais são os critérios radiológicos? De novo, ossificação na margem anterolateral de pelo menos 4 corpos vertebrais consecutivos, e aqui a gente tem mais do que 4, relativa preservação na altura dos discos e ausência de outras alterações associadas à disfagia. Então, perceba, né, como essa ossificação, ela dá uma comprimida aqui, ó, no esôfago, né? E aí pode ou não causar disfagia. Não é tão comum que cause, mas é uma das etiologias aí da disfagia nos idosos. Então, lembre disso, DISH, que é a hiperostose esquelética idiopática difusa. DISH, ou doença de Forestier, certo? O quarto caso é muito legal.
É aquele exame que você está cansado já na pilha, né? Já está às 7 horas da noite, você já deu um monte de exame. Tem uma pilha enorme ainda para você dar conta, mas aí você está cansado demais, vai para casa para continuar amanhã. Aí você fala assim, não, vou escolher uma coluna de um paciente jovem, que aí rapidinho eu faço, fica menos um exame para amanhã. Aí você pega esse caso aqui. Uma mulher de 21 anos, com malformação vesical e infecções urinárias desde a infância. Vem para investigar a malformação vertebral. E aí você começa a olhar aqui, né? Os corpos vertebrais, deixa eu colocar o exame inteiro. Fica mais legal. Caso 4. Então, infecção urinária de repetição desde o nascimento, né? Vamos olhar aqui, primeiro um axial, tem um axial da coluna torácica, eu quero pegar da lombar. Primeiro você vê aqui, né, o paciente tem os 2 rins, tudo certo, vesícula, canal vertebral sem nenhuma área de estreitamento, sem nenhum abaulamento, né, sem nenhuma compressão radicular. Pô, me dei bem aí com esse exame, né, você já pensa isso. Aí começa a ver aqui, parou, tudo bem, vamos para o sagital. Colocar aqui um sagital T1, T2 e o flare pareado. T1, T2 e o flare. Você começa a rodar o exame, cadê o sacro e o cóccix dessa paciente? Cadê? O exame está terminando aqui, não tem mais nada de osso para baixo, já está estranho. Então aqui é L5, né, onde está a minha lupa, o L5 está aqui, L5, L4, L3, L2, L1. O meu cone medular está a nível de L1. Já, tudo bem, né? O cone medular normalmente ele está entre L1 e L2, tudo bem. Só que olha a morfologia desse cone. Ele tem uma morfologia romba, né? Ele não termina em forma de cone. Ele é como se desse uma interrupção abrupta e a gente consegue perceber bem 2 feixes. O feixe anterior das raízes e um feixe posterior das raízes. Certo? E aqui, hein? Que estranho, né? Tem uma malformação aqui do sacro e do cóccix, né? Então, vamos voltar aqui. Veja que o sacro, né, tá mal formado, tem um defeito de fusão posterior aqui na primeira vértebra sacral, que é essa vértebra aqui, né, primeira vértebra sacral. As demais vértebras sacrais também estão com aspecto rudimentar e fusionadas, e eu não tenho as vértebras coccígeas. Então, basicamente isso. E ainda dava para ver uma formação nodularzinha aqui, ó, perto das raízes sacrais e que realçava pelo meio de contraste. Isso aqui pode ser uma lesão de origem neural, né? Pode ser um pequeno chivanoma, enfim. E então, isso é uma agenesia caudal, tá? Ou síndrome da regressão caudal. Então, é um grupo heterogêneo de anomalias da extremidade inferior do tronco, que pode incluir a agenesia parcial da coluna torácica, lombar ou sacral, ânus imperfurado, pode estar associado com genitália mal formada, displasia ou aplasia renal bilateral, hipoplasia pulmonar, ou seja, uma série de malformações aí multissistêmicas, né? E o que a gente sabe é que tem uma associação muito conhecida e estabelecida da agenesia caudal com diabetes mellitus maternos, né? Entre os disrafismos espinhais fechados, a agenesia caudal não é tão incomum, tá? Corresponde a cerca de 16% dos disrafismos espinhais fechados, então a gente tem que saber da existência dela. E o espectro de alteração vai variar, né? Desde a ausência do cóccix até a agenesia de vértebras sacrais, lombares e torácicas. Mas a maioria dos casos vai envolver somente o sacro e o cóccix, como é o nosso paciente aí. Então, o sacro ele pode ser total ou parcialmente ausente, pode ou não também ter a presença de um hemissacro total ou subtotal. A gente vai classificar a regressão caudal em 2 grupos, de acordo com o quê? Com a localização e a forma do cone medular. O tipo 1 tem um cone medular alto, alto em posição normal e com interrupção abrupta, que é o nosso caso, né? Cone medular com interrupçãozinha mais abrupta. E o tipo 2, o cone medular está baixo. Normalmente baixo é o quê? Abaixo do nível L1, L2. Abaixo de L2 a gente já fala que o cone está baixo e ancorado. Normalmente quando a gente tem um cone medular baixo, a gente diz que ele está ancorado quando ele está associado a alguma outra malformação. Pode ser um lipoma de filo terminal, pode ser uma mielocele,
Então, se tiver alguma outra patologia que está associada aí a esse cone de implantação baixa, a gente fala que ele está ancorado. Então, o tipo 1, né, depende da severidade do dano, pode variar desde a ausência do cóccix e do sacro até a aplasia de todas as peças, coxígeas, sacrais, lombares e torácicos inferiores. A medula vai ter essa terminaçãozinha abrupta, com formato rombo em fundo cego. O cone medular é alto, geralmente em T12, mas pode terminar em L1, em alguns casos, que foi o nosso caso aqui. E a cauda equina frequentemente vai ser anormal. As raízes vai ter essa distribuição característica aqui, ó, em 2 feixes, né? Feixes anteriores e os feixes posteriores separados. É o sinal do duplo feixe. Então, pode ter associação com outras anormalidades, como meningocele, teratoma, mas uma frequência menor do que o tipo 2. E o tipo 1O também tem associação com disfunção vesical, que era o caso aí dessa paciente, tá? Então, assim, de uma forma geral, são pacientes que vão ter um defeito neurológico estável, devido à displasia espinal fixa. A medula não está ancorada, como no tipo 2. Então, o déficit motor vai ser proporcional à extensão da anormalidade óssea. Então, aqui, um diagrama do estado de X, mostrando a coluna com a morfologia romba, né? E o nosso caso aqui, e o sinal do duplo feixe, tá? Com o feixe anterior e o feixe posterior. Isso é uma apresentação bem característica, né? O feixe anterior e o feixe posterior. E o tipo 2, a digenesia vai acontecer de forma menos pronunciada. Geralmente o S4 vai ser a última vértebra, né? E muitas vezes a porção mais caudal do cone medular vai estar ausente. O cone vai ter essa implantação baixa e normalmente é ancorado a um linfoma, uma mielocitocele ou uma lipomielomeningocele. Pode ter associação também com outros tumores caudais, como o teratoma. Aqui é um exemplo da literatura, mostrando a medula com a implantação baixa e ancorada a um lipoma, e terminava aqui em S3. Você não tinha nenhuma vértebra aqui abaixo de S3. E aqui, uma medula também baixa e ancorada a uma lipomielocele, aqui nessa região. Então, tipo 2 aí. Então, voltando ao nosso caso, medula de implantação em L1, com cone medular rombo e sinal do duplo feixe, né? O feixe anterior e o feixe posterior. Agenesia caudal do tipo 1. Esse caso, um homem ainda nos desfechos aí das malformações, um homem de 74 anos, que tinha sido pedido avaliação da coluna lombar. Caso 5, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, começando vendo aqui, né, que tem uma escoliose, um desvio aí do eixo lombar para a esquerda. Deixa eu colocar no coronal verdadeiro aqui. Desvio do eixo lombar para a esquerda, olha o rim esquerdo, não vejo o rim direito, tá? Não vejo o rim direito. Veja que essas vértebras aqui, ó, elas estão parcialmente fusionadas, tá? Só não estão totalmente, porque no aspecto mais posterior a gente vê que elas estão separadas. Mas tem uma fusão parcial de L2 e L3. Tá? Vou colocar aqui no sagital, para ver se a gente consegue ver alguma coisa aí mais interessante. T1, T2 e o STI. Então, a gente já viu que tem uma escoliose, tem uma agenesia renal à direita, tem uma fusão parcial, ó, de L2 e L3, com um disco rudimentar entre L2 e L3, tá? Mas o que chama atenção é que tem um septo passando no interior do canal vertebral, nesse nível L2, L3. Né? Consegue ver esse septo? Vamos colocar aqui no coronal para entender melhor, no axial, para entender melhor o que está acontecendo. Então, a gente vê, ó, tem um septo no interior do canal vertebral, separando esse canal, né, em 2 sacos durais e 2 medulas. Então, eu tenho a N-medula direita e a N-medula esquerda, né? Vamos ver o cone medular? Aqui é L5, L4, L3, está em L4, né? Então, o cone medular, ó, ele está com implantação baixa. Deixa eu colocar o T2, fica sempre melhor para ver o cone medular. Deixa eu colocar aqui. Cone medular, ó, com implantação bem baixa. As raízes da cauda equina aqui meio que aderidas também, né? O saco dural, aderidas posteriormente, tá? O que chama atenção é esse septo aqui, né? Parece um septo com um sinal ósseo e um sinal fibroso. Além disso, dava para perceber também que tem um trajeto comunicando, ó, a pele
inclusive com uma depressãozinha aqui nessa região, comunica a pele, passa aqui pelo subcutâneo e vai até os elementos posteriores aí desse nível L3, L4. Então, resumo dos achados é isso, né? Esse septo ósseo cartilaginoso, separando o canal vertebral e 2 hemimedulas, e esse orifício, né? Esse pertuito, esse trajeto. Então, isso é um caso clássico de uma diastematomielia, tá? Corresponde a um percentual aí dos dirrafismos espinhais fechados. Os dirrafismos, eles podem ser abertos ou fechados, né? O aberto geralmente é a mielocele, mielomeningocele, e dos fechados, esse aí representa cerca de 4%. Geralmente a gente tem uma fissura sagital, que pode ser parcial ou completa, separando um ou mais segmentos da medula, cone medular e ou do fílum terminal. A fenda produz 2 hemimedulas, que podem ser simétricas ou assimétricas, cada uma delas com seu próprio canal central, com seu corno posterior, que dá origem às raízes dorsais, e o corno anterior, que vai dar origem às raízes ventrais, né? Então, a diastematomielia pode ser dividida em 2 tipos, com base nas características do saco dural e na presença ou não desse septo mediano intrarraquiano. Então, tipo 1, você tem 2 hemimedulas no interior de 2 sacos durais, separados por um septo ósseo ou osteocartilaginoso, que se estende geralmente da superfície posterior do corpo vertebral aos arcos posteriores, e é o nosso caso. Já o tipo 2, a gente tem um saco dural comum que abriga 2 hemimedulas e não há septo mediano separando elas, tá? Então, tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é a forma menos comum, 25% dos casos, e outras anomalias podem estar associadas, como espinha bífida posterior, tá? Aumento da distância entre os pedículos, hemivértebras, fusão de vértebras e escoliose aí em 30% a 60%. E esse paciente também tinha essa linha, né? Essa áreazinha aqui linear, né? Comunicando a pele até o aspecto posterior aqui de L3, L4. Então, isso pode ser um seio dermal, que é uma fístula linear, geralmente coberta por epitélio, que se origina na pele do dorso e se aprofunda em direção às estruturas mais internas, conectando-se aqui com o sistema nervoso central ou com as meninges, tá? E são mais frequentes nas extremidades do neuroeixo, geralmente na região lombosacra, tá? E não é tão incomum, não. Inclusive, tem muita avaliação de seio dermal pelo ultrassom. A gente tem que ver isso, né? Normalmente, o paciente vai ter um orifíciozinho aqui na pele, na região mediana ou paramediana, faz diagnóstico diferencial até com cisto pilonidal, isso daqui. Coloca o transdutor aqui, não é fácil de ver, mas tem que tentar flagrar o quê? Essa continuidade, né? Esse trajeto fistuloso aí entre a pele e os elementos posteriores da coluna. Muitas vezes a gente vê esse trajeto até o canal vertebral mesmo, tá? Então, provável seio dermal aí nesse caso. Então, a gente viu aí um dirrafismo espinal fechado, que é a diastematomielia. Vamos ver agora esse caso. Gestante do 2º trimestre, uma alteração no encéfalo em ultrassom morfológica, veio fazer uma ressonância fetal. Então, o que a gente vê aqui na ressonância fetal? Vou pegar logo as imagens-chave, para não ficar procurando lá no exame. Você vê aqui, ó, o polo cefálico, tá? Veja que tem uma dilatação dos ventrículos, principalmente dos cornos posteriores. Esse é um aspecto que a gente chama de colpocefalia. No sagital, a gente percebe que a fossa posterior tem pequenas dimensões em relação ao parênquima supratentorial. Então, a fossa posterior com pequenas dimensões e aparentemente insinuando-se aqui no forame magno, tá? Então, quando eu tenho uma agenesia aqui ou hipoplasia do corpo caloso, é muito difícil ver corpo caloso na ressonância fetal. Então, quando eu vejo isso, eu tenho que pensar que esse paciente tem uma malformação de Chiari tipo 2. E quando a gente tem malformação de Chiari tipo 2, virtualmente em 100% dos casos, a gente vai ter um defeito, né, de fusão dos elementos posteriores das vértebras lombares, com a proeminência aqui, ó, que é a mielomeningocele. Conseguem ver aqui? Mielomeningocele, aqui, uma abertura, né, na coluna vertebral lombar desses pacientes, desses fetos, que muitas vezes isso vai ser corrigido intraútero, dando um certo conforto, né, uma certa melhora aí do prognóstico desses pacientes, quando eles conseguem fazer essa correção intraútero, que não é todo lugar do Brasil que faz.
Então, aqui é um paciente que tem Chiari tipo 2 com mielomeningocele. Então, a mielomeningocele é um tipo de disracismo espinal aberto. A mielomeningocele é quando você tem, né, a protrusão de conteúdo, né, de líquor, de meninges, e é mais frequente do que a mielocele, tá? Apresenta a associação de Chiari tipo 2 em praticamente 100% dos casos. O diagnóstico pode ser feito geralmente por ultrassonografia de rastreio, mas quando vê alguma alteração, normalmente vai para a ressonância fetal, para a gente tentar flagrar isso daí, tá? E quando a gente vê mielomeningocele no adulto, num paciente já mais jovem, o que a gente vê? Esse defeito de fusão nos elementos posteriores da coluna lombar, geralmente mais baixa, e essa protrusão aqui, ó, de meninge, de líquor, e muitas vezes de componente de cone e de caldequina, por essa abertura aí, por esse defeito, gerando aí essa massa, né? Vai ser uma massa aqui na região lombar inferior. Então, mielomeningocele. Estou indo rápido até, né? Deixa eu ver que horas são. 6h40. Caso 7, ó. Caso também é muito legal. É um paciente de 80 anos, idoso, que está com a lombociatalgia após trauma leve. Então, para quem chegou, Fabrícia. E aí, Fabrícia, chegou para um casinho bom, hein? Caso 7. Lombociatalgia após trauma leve. Então, colocar aqui as 3 sequências sagitais, para a gente ver o que é que a gente consegue encontrar aí. Então, paciente com uma doença degenerativa, né, osteófitos, desidratação discal difusa, alguns abaulamentos e protrusões discais, não é o foco assim, que eu quero falar com vocês hoje, depois a gente faz um momento aí só disso, com a nomenclatura mais recente, só para a gente ver que esse paciente tem aqui, ó, na região lombar inferior, mais ou menos ao nível de L4, L5 e L5-S1, tem uma lesão, uma formação expansiva, tá? Com morfologia aqui, ó, em meia-lua, em crescente, né? Que está reduzindo a amplitude do canal vertebral. E tem um sinal um pouquinho elevado em todas as sequências, mas não chega a ser tão elevado quanto o líquor, né? Vamos colocar aqui no axial. Olha as minhas raizinhas da caldequina aqui, né? Vamos descendo no nível da lesão. Quando chega no nível da lesão, as raízes da caldequina, elas começam a ficar bem apertadas, né? É uma lesão que vai comprimindo o saco dural. E aí, quando a gente vê essas lesões no interior do canal vertebral, a gente tem que tentar topografar. Essas lesões intradurais, elas são intrarraquianas, elas são epidurais, ou seja, elas estão fora do saco dural, e o saco dural é essa estrutura mais pretinha aqui, ó. Essas lesões, elas estão dentro do saco dural e fora da medula, ou elas estão dentro do saco dural e dentro da medula? É esse raciocínio que a gente tem que fazer em toda lesão dentro do canal. Nesse caso aqui, veja que a lesão está dentro do saco dural, comprimindo as raízes da caldequina, as raízes aqui, ó, da caldequina, tá? De qualquer forma, foi vista uma massa e foi solicitada uma avaliação pós-contraste, tá? Então, vamos colocar aqui o axial pós-contraste. Essa aqui, veja que a massa é tudo isso aqui que tem essa discreta área de realce, tá? Vou colocar aqui o T1 pós. Cadê o T1? Aqui. Veja que tem uma lesão até com certo, né? Certo realce aqui pelo meio de contraste. Na verdade, eu não sei nem se isso é um realce verdadeiro, porque não tem o T1 pré aqui. Fizeram T1 pré com saturação de gordura, né? Só fizeram T1 pré sem saturação. Então, uma lesão que tem um conteúdo aqui de alto sinal, no espaço epidural. Associadamente, o que a gente consegue perceber também? Que... Cadê? Deixa eu só voltar aqui no T2, tem outras coisas mais... Acho que não era nesse caso, não. Então, aqui só no resumo, né? Essas lesões aqui subdurais, no interior do canal vertebral, no nível de L4, L5, L5, S1, né? Que está aqui, né? Comprimindo aí o canal vertebral e as raízes da caldequina. Quando eu faço um corte nessa localização, veja que as raízes estão bem agrupadas aqui e numa morfologia que tem um sinal, ó, do Mercedes-Benz, invertido, tá? Esse sinalzinho aqui do Mercedes-Benz. Então, isso é um hematoma subdural lombar, tá?
isso é raro, mas quando eu estava no Fellow, a gente pegou, tipo, em um mês, 2 casos, assim, iguais, que são os 2 que eu vou mostrar aqui para vocês. Pode estar associado a anticoagulação, a punção lombar, hematoma subdural intracraniano, hemorragia subaracnoide, trauma, pode ser complicação pós-operatória, ou até mesmo ser de forma espontânea. Então, normalmente, a gente vai ter uma coleção em formato de crescente, no aspecto mais posterior do subdural, tá? E esse sinal do Mercedes-Benz é um sinal radiológico facilmente reconhecido, tá? Porém, nem sempre vai estar presente. E vai ser decorrente de quê? Do agrupamento das raízes da caldequina pelo hematoma. E ajuda na diferenciação com o hematoma epidural. O hematoma epidural vai estar fora do canal vertebral, tá? Então, aqui, ó, o hematoma é tudo isso que está com sinal baixo e as raízes da caldequina são esses pontinhos aqui formando o sinal do Mercedes-Benz. Quando forma isso, eu sei que a lesão ela está intradural. E aqui é um caso da literatura mostrando um hematoma epidural com o sinal do Mercedes-Benz e o nosso caso aqui ficou muito mais bonito, né? O sinal do Mercedes, esse tridente aqui, são as raízes comprimidas, tá? E o hematoma é essa área aqui com sinal mais alto. E aqui é o segundo caso que a gente pegou no mesmo mês, um homem de 37 anos, lombocetalgia após queda da própria altura. Então, a gente vê, né, que tem uma formação expansiva até mais extensa, que vai de L3 até S1, heterogênea, comprimindo, né, deslocando anteriormente aqui as raízes da caldequina. Quando a gente coloca aqui no axial, a gente vê, ó, mais uma vez, aquele sinal do Mercedes-Benz, que são as raízes aqui agrupadas e comprimidas. Além disso, ele tinha um hematoma paravertebral à direita, ó, hematoma paravertebral à direita. Lembrar que os hematomas, eles podem realçar a sua periferia. O hematoma, o sinal do Mercedes-Benz, e tinha também fratura de sacro. Muito edema aqui no sacro por conta da fratura. Isso é um estio do sacro que foi feito de forma complementar, por conta, foi visto, né, uma discreta alteração no T1, e aí no estio mostrou que tinha essa alteração de sinal e traduzindo edema medular pela fratura aí do sacro. Vou ver se alguém falou alguma coisa aqui. Então é isso, o caso 7 foi isso aí, um hematoma subdural lombar. Esse caso aqui assim, tipo, vi uma vez, não esquece mais nunca. Muito legal também, um homem de 22 anos, paraparesia nos membros inferiores, e como dado adicional, ele tinha uma história de talassemia, tá? Então, foi feita uma ressonância magnética das colunas dorsal e lombar, foi observado essas massas, né, no interior do canal vertebral. Perceba que aqui, ó, a dura mater está aqui, né? A dura mater está aqui nessa linha, então essas massas estão para fora da dura, estão comprimindo a dura mater anteriormente, e estão comprimindo a medula espinal também. Perceba o sinal dessas massas, veja que o sinal está variando muito em todas as sequências, né? T1, T2, e aqui é o T1 pós-contraste, inclusive com discreto realce no contraste. Agora, associadamente, o que é que chama a atenção? Olha o sinal desses corpos vertebrais, né? Olha no T1, eles estão muito pretos, no T2, preto demais. Então, isso é reconversão medular. Lembra que esse paciente tem talassemia. Agora, volta para a massa e perceba que o sinal da massa é semelhante ao sinal da medular óssea, em todas as sequências, tá? Nos cortes da coluna lombar, a gente vê que também tem massa aqui, ó, na verdade, no sacro, né, o nível de S1 posterior, e perceba aqui, ó, que tem até uma extensão, né, extravertebral, um componentezinho de partes moles aqui no espaço pré-sacral. Tá vendo aqui? Parece que até tem até perde a visibilização aqui da cortical óssea. Então, vejam, um paciente com talassemia, né, com uma reconversão medular aqui, violenta, e essas massas aí, extramedulares, né? Na verdade, extramedular está dentro do canal medular, está fora da medula, está comprimindo a medula e por isso causando essa mielopatia aí. Então, lembrar da hematopoiese extramedular, que a localização intracanal dela é mais rara, tá? Aqui é um caso de um artigo, veja, que é muito parecido com o caso que eu trouxe, essas massas aqui dentro do canal vertebral, né? Comprimindo a medula espinal aqui. Inclusive, nesse caso, a medula está com um sinal mais elevado, né, traduzindo essa mielopatia compressiva, só que aqui ficou mais clássico ainda, porque ele tinha essas massas
paravertebrais, né, que é o típico que a gente vê aí nesses pacientes com eritropoiese extramedular, hematopoiese extramedular. Então, é uma resposta fisiológica à eritropoiese insuficiente em pacientes com talassemia, né? É raro e até mais observado em outras doenças hematológicas, como, por exemplo, mielofibrose ou policitemia. O envolvimento do espaço epidural com compressão medular é até mais raro do que essas massas perivertebrais, que é o que a gente vê quando está estudando, né, diagnóstico diferencial de lesões mediastinais. Então, lesões do mediastino posterior. Aí, uma das lesões do mediastino posterior é a hematopoiese extramedular, que causa, né, essas massas paravertebrais aqui. Então, a dica desse caso é olhar o sinal dos corpos vertebrais, perceber, né, que está com alteração do sinal, principalmente T1 e T2, né, com um sinal muito baixo, pela reconversão medular, você não tem mais medula amarela aqui, e essas massas que acompanham o mesmo sinal da medular óssea em todas as sequências, e até realçam aqui um pouquinho pelo gadolínio. Então, uma eritropoiese aí extramedular. Esse nono caso, um paciente de 72 anos com lombalgia, né, aquele dia a dia. E aí a gente percebe que tem um alargamento do canal vertebral, né, principalmente aqui nesses níveis lombares mais inferiores, com remodelamento das lâminas vertebrais e aqui do processo espinhoso, né. Então, um alargamento do canal vertebral com remodelamento, e perceba que as raízes da caldequina estão meio que aderidas, né, dá um aspecto de saco vazio. Quando a gente vê esse saco vazio, isso pode ser uma aracnoidite adesiva, que tem várias etiologias, traumáticas, cirúrgicas, infecciosas, idiopáticas. Mas, além disso, o que é que a gente vê aí nesse paciente? Deixa eu abrir o exame todo aqui. Caso 9. Além de ver esse alargamento do canal vertebral, tá, com essas raízes aderidas aqui posteriormente, a gente também consegue perceber que tem uma anquilose das articulações sacroilíacas, né, principalmente no aspecto mais anterior das articulações sacroilíacas. Então, um dado que eu propositalmente escondi de vocês, que é um paciente que tem espondilite anquilosante. Então, isso aqui é uma ectasia dural, que é o alargamento do saco dural, com esse remodelamento, normalmente no muro posterior, ou até no aspecto mais posterior aqui dos elementos posteriores dos corpos vertebrais, né, lâminas, processos espinhosos, e pode estar associado à herniação e agrupamento aqui, né, das raízes da caldequina. Então, são pacientes que podem ter dor lombar baixa e pode ou não vir acompanhado de fraqueza nos membros inferiores ou até mesmo incontinência urinária. Tem algumas associações muito típicas da ectasia dural, principalmente com Marfan e Ehlers-Danlos, né, mas não vamos esquecer da NF1, neurofibromatose tipo 1, e como esse caso aqui, a espondilite anquilosante. Então, a dica, quando vê essas ectasias durais, né, se não tiver nada no histórico do paciente de Marfan ou Ehlers-Danlos, dá uma olhada nas articulações sacroilíacas, né, ver se tem anquilose, se for paciente mais jovem, ver se tem edema, né, medular ósseo aí, sacroileite associado, para poder sugerir ou não, direcionar aí uma busca aí por um diagnóstico de espondilite anquilosante, certo? Esse próximo caso, foi um caso que a gente pegou no serviço recentemente, uma menina de 5 anos que reside em Caruaru, mas ela foi para Japaratinga se isolar aí da pandemia com a família. Mas em 2 de abril ela começou com dor em membros inferiores, dificuldade para deambular, foi feito sintomático, foi liberada para casa. Depois, um dia depois, ela piorou da dor, agora a dor estava na região lombar, no quadril, persistiu aí a dificuldade para deambular e foi encaminhada para internamento. Então, com relato aí de progressão da dor, acometendo membros inferiores e agora também membros superiores. Negava sintomas gripais, vômitos, incontinência ou retenção urinária. O pai relatou uma chuva com inundação na casa 10 a 15 dias antes dos sintomas. Então, o exame dela sem muitas alterações aqui, um leucócito de 11.500, enfim, nada chamasse tanta alteração. Vamos aqui para o casinho. Deixa eu abrir aqui, caso 10. E aí veio para interrogar uma mielopatia compressiva, se tinha alguma lesão na coluna, né, causando essas alterações. Então, primeiro a gente faz os cortes sem contraste, né, foi sugerido aí para fazer um exame com contraste. Então, vamos olhar primeiro aqui a coluna dorsal.
Primeiro ponto interessante desse caso é que alguns residentes que estavam acompanhando aí no dia perguntaram se eram massas aqui no interior do canal vertebral. Se você olhar aqui na vértebra, no corpo, no canal vertebral dorsal, tem algumas areazinhas, né, com baixo sinal, tá vendo? Mas perceba que essas lesões, ou pseudolesões, não estão comprimindo a medula, não estão causando compressão. Então, isso nada mais é do que artefato, do que flow void, porque a circulação do líquido, ela se dá dessa forma, né? Ela vem aqui posteriormente, depois ela sobe anteriormente. Então, muitas vezes a gente tem um fluxo mais turbilhonado na coluna dorsal superior e média. Então, eventualmente, vocês vão ver esses artefatos aqui nos exames de coluna dorsal, tá? Então, na medula não tinha nada, né? Não tinha nada, cone medular tá aqui direitinho. A gente não vê nada comprimindo essa medula, nenhuma alteração de sinal aí da medula. Vamos para a coluna lombar agora. Foi feito torácica e lombar. Vamos dar uma olhadinha na lombar, né? Como era pequenininha, fez de uma vez aqui. Então, na coluna lombar, a gente também não vê nada, né? Os corpos vertebrais bonitinhos, né? Um núcleo pulposo bem hidratado, tudo certinho aqui. Nada de lesão. Só que quando a gente tem suspeita, né, de uma polirradiculopatia, como é o caso dessa paciente, ou de uma neoplasia, precisa injetar contraste. E aí, quando a gente faz o contraste, vamos ver o que a gente consegue perceber aqui nesse paciente. Olha o realce, a impregnação aqui ao redor do cone medular e das raízes da caldequina, né? Chama muita atenção. Eu coloco aqui no corte axial, veja que as raízes estão brancas, né? Elas realçaram demais, né? O realce aqui ao redor do cone e ao redor das raízes da caldequina. Então, nesse paciente com essa história, né, a gente pensou na síndrome de Guillain-Barré. E aí foi sugerido fazer o líquor dessa paciente. Então, o líquor veio límpido, né? 0 células, veio um pouquinho aqui de hemácias, mas foi relatado um acidente de punção e as proteínas elevadas, ou seja, veio uma dissociação proteína-citológica aí. E essa paciente foi tratada aí como Guillain-Barré. No internamento, fala que ela teve alguns episódios de melhora, ela foi de alta, mas aí a Mari, conversando com a neurologista que estava acompanhando o caso, como foi, Mari? Diga aí pra gente. Aí ela piorou, né? E vai ser reinternada. Não é isso? Aqui. Oi, é isso mesmo. A neuropediatra que está acompanhando ela falou que ela não evoluiu com a melhora do quadro. E aí ela está programada para fazer uma eletroneuromiografia amanhã. Joia. Então é isso, assim, para dar o diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré, a gente tem que ter um quadro clínico compatível, tem que ter a imagem compatível e a eletroneuromiografia, né? É uma polirradiculopatia autoimune, envolvendo nervos sensitivos, motores e autonômicos. É a causa mais comum de paralisia flácida rapidamente progressiva. Geralmente precede um quadro, né? É precedido por um quadro de infecção respiratória ou diarreia em cerca de 3 semanas. E qual que é o achado clínico na maioria dos casos, de forma mais clássica? Paresia e paralisia simétrica e ascendente com a reflexia e hiporreflexia. A ressonância da coluna sem contraste tipicamente vai ser normal. Então, vai servir basicamente para afastar outras etiologias, né, mielites ou mielopatia compressiva. O gadolínio é essencial para flagrar esse realce aí no cone medular, raízes da caldequina, principalmente as raízes anteriores. E, às vezes, quando faz ressonância do encéfalo, pode ter realce de pares cranianos, principalmente do nervo facial. Então, esse é um caso da literatura, mostrando a impregnação, que nem ficou tão exuberante como no nosso caso, né? Do cone medular e das raízes aqui da caldequina, todas branquinhas aqui, né, no interior do canal. E esse é um paciente que tinha Guillain-Barré, do meu arquivo, de 11 anos. Ele tinha uma quase paresia arreflexa, assimétrica e ascendente em uma semana, com paralisia facial bilateral. Então, deixa eu abrir aqui esse caso para mostrar para vocês o que a gente via aqui nesse paciente. Então, primeiro eu vou mostrar a coluna dele. Coluna sem contraste não vai ter nada, né? Pacientes de um jovem, não vai ter nenhuma lesão expansiva e comprimindo, né? Nesse caso, que é um caso de Guillain-Barré já confirmado e tratado. Então, veja que não tem nada, né? Nas raízes da caldequina, não tem nada comprimindo aqui raízes,
Cone medular está tranquilo, mas quando a gente injeta gadolínio, percebe que tem um realce, né, bem exuberante aqui na porção, principalmente anterior do cone medular e das raízes da caudequina, com aquele típico realce no axial também dá para ver, né, as raízes bem branquinhas. Como ele tinha uma paralisia facial, foi solicitado também o crânio. E aí a gente vai olhar logo, claro, o nervo facial, né, que está aqui. Não vejo impregnação no nervo facial, mas ele tinha impregnação nos trigêmeos, ó, tá? Então, a impregnação de nervos cranianos também pode acontecer no Guillain-Barré ou em outras polineuroradiculopatias, certo? Agora, o importante é lembrar aqui, nem tudo que realça a raiz é de Guillain-Barré, né? O realce de raiz e de caudequina tem alguns diagnósticos diferenciais. E a gente não pode esquecer de carcinomatosa leptomeníngea, principalmente pacientes mais velhos, com neoplasia de mama. A gente não pode esquecer dos linfomas. A polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica também pode apresentar-se dessa forma. Tá? Então, a imagem por si só, ela não consegue dar o diagnóstico de Guillain-Barré, né? Tem que tentar juntar tudo aí para chegar aí no diagnóstico. Então, esse caso especificamente nosso, a gente precisa esperar ainda aí a confirmação dos outros achados para confirmar, né, ou negar mesmo esse diagnóstico, e a gente vai acompanhar aí o desfecho do caso. E é isso, pessoal, esses são os casinhos aí de hoje, 1 hora certinho aí de discussão. Bom, eu particularmente gostei dos casos, espero que vocês tenham aí curtido também. Não é o dia a dia, né? Não se assustem, não é o dia a dia que a gente pega da coluna, o dia a dia vai ser protrusão, vai ser abaulamento, vai ser exame para INSS, é isso. E só que eventualmente a gente vai se deparar com esses casos que vai fritar nossa cabeça ali na hora da pilha. Imagina pegar um caso de diastematomia ali às 4 horas da tarde, desestabiliza totalmente o fluxo, né? Mas aí vamos sempre tentando pegar, né, os pontos-chave, juntando para poder chegar aí no diagnóstico diferencial. Joia, pessoal? Obrigada aí pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado.